Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui eu falo Duque Tricolor para mais um Análise do GE. É um quadro que eu faço aqui no meu canal sempre, em que eu pego o texto da análise do GE, distribuo com vocês e falo sobre o jogo em questão. Nesse caso, o jogo contra o Vasco. Então, antes de tudo, YouTube Live todos os dias, sexta-feira, às 7 horas da noite. Voltando a falar sobre o análise. Análise. Fluminense desmorona após gol polêmico e vive cenário que não pode se repetir. Tricolor se abala com a validação do primeiro gol do Vasco, tem atuação ruim e vira alvo fácil no clássico. Lado mental vira ponto de alerta após tropeços consecutivos. Primeiro a gente vai falar sobre a questão do gol polêmico. Eu fiz um vídeo que vai aparecer às 8 horas, então fique atento sobre isso daí, tá? Vive cenário que não pode se repetir, realmente não pode se repetir, a gente não pode perder mais. A gente está por um fio somente de ser rebaixado. E Tricolor se abala com validação do primeiro gol do Vasco, se abalou demais. Tem atuação ruim até pouco, né? E vira alvo fácil do clássico. Lado mental vira ponto de alerta para o preço. E realmente o lado mental do Fluminense ruiu bastante. Marcelo Neves. É evidente que o gol polêmico, como marcado por Vegete, irritou o jogador do Fluminense e causou impacto mental. Foi nítido que o time desmoronou após a validação diante do Daronco. Toda essa introdução é necessária, mas não se pode ficar refém dela. A derrota por 2-0 para o Vasco nesse sábado no Newton Santos traz um cenário que não pode se repetir nos próximos jogos, tendo em vista a necessidade de fugir da zona de rebaixamento e a abertura do mata-mata na Conmebol Libertadores. Ele começou então sobre o lance do Vegete, que eu já fiz minha visão sobre o que aconteceu. Sobre a questão falando sobre a questão de não ficar refém, muito bem colocado, ficar refém. E por último, né, falando sobre a questão da Conmebol Libertadores e também a necessidade de fugir do rebaixamento, ou seja, mais complicações no trabalho que estava sendo bem feito. Primeiramente, é injusto ignorar a polêmica. Influenciou algo confirmado pelos próprios jogadores, como o goleiro Fábio e o lateral direito Samuel Xavier. Mas tem que parar por aí. Não se pode deixar um trabalho ruir por conta disso. A consequência foi vista. Mais um jogo que desempenho ruim, como aconteceu contra o Juventude. Inclusive, no podcast GE Fluminense, foi dito que esse era o ponto de maior preocupação, mais até do que a eliminação da Copa do Brasil. E eu falei para vocês lá atrás, de como que o Fluminense ia se sentir. Então, já era uma coisa que tanto eu quanto o próprio Marcelo Neves já estávamos conversando sobre isso. Então, olha só como que é importante a gente entender o lado psicológico de cada um. E o que eu estou vendo mais, né? Cada vez mais jogadores parecem estar mais ansiosos, mais preocupados, mais temerosos nos lances. Isso daí preocupa qualquer torcedor de qualquer time do mundo. Que são somente jogadores que vão fazer o seu time cair na zona de rebaixamento. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente e compartilhe, redes sociais na descrição de vídeo, e todos os dias 10, 12, 20 horas, Pix na tela e YouTube. E vamos lá, vamos nessa, vamos continuar falando mais sobre esse assunto. O Fluminense sofreu polêmico gol aos 23 minutos do primeiro tempo e, desde então, tudo o que sucedeu pareceu uma consequência desse fato. Mesmo que ainda tivesse mais 80 minutos a serem jogados. Então, o que se viu foi um time que conseguiu ir mal em todos os setores do campo. Ficou previsível e se tornou uma presa fácil. É o que eu me senti também, né? Não guiamos o meio de campo, não guiamos o ataque, não guiamos a defesa, não guiamos em nenhum momento. Nenhum momento. Dá para contar nos dedos os jogadores foram bem, como John Arias e Ignacio. Mas é fácil elencar quem foi mal, puxando a fila por Keno. Além disso, há problemas no jogo coletivo que ficaram evidentes nos últimos dois jogos, né?
como lances que o cara quis resolver sozinho, lances que o cara pensou ali fazer tal coisa e acabou fazendo tal coisa. Então é complicado, tá? É complicado a gente ver tudo isso acontecendo e no final da história a gente tem que ficar calado sobre isso. Diante do Vasco, o Fluminense sofreu novamente com sua bola aérea ineficiente. Na defesa, é só ruim, tanto que os dois gols curumatinos nascem de marcações falhas. Já no ataque, é baixo da crítica, quase inexistente. É um time que mal consegue levar perigo em faltas de escanteios e segue insistindo nos cruzamentos mesmo diante de tamanha ineficácia. Eu não entendo isso, entendeu? Se é pra ficar cruzando, você tem que contratar um jogador alto, você tem que ter jogadores altos. O Lambrito é um jogador alto, o próprio Lele é um jogador alto. Claro, o Lele tá machucado, mas o Lambrito vai ser mandado embora. Você tinha outros também ali altos, você tinha o João Neto, que é alto, que também sabe fazer um bom cabeceamento. Então quer dizer, a gente quer cabecear, mas não tem bons cabeceadores. Aí fica difícil, né? Assim como os outros juventude, o Fluminense sofreu contra equipes que marcam com bloco baixo. E nesse ponto, falta criatividade. O pior da queda na Copa do Brasil não foi a eliminação, foi a tremenda dificuldade de criar chances de gol. Isso repetiu contra o Vasco. O tricolor teve até mais bola, mas se só serviu para se expor e sofrer contra-ataques. Léo Jardim pouco trabalhou. De fato foi isso. Eu falei diversas vezes isso. Enquanto a gente estava jogando contra times que tinham uma linha alta, que pouco se preocupavam em se defender, o Fluminense passou e rodou. Agora, para times que realmente são humildes e não vão atacar de qualquer maneira, como o próprio Vasco, a gente vai perder. Então, é isso que eu falei, né? A gente precisa ter todos os esquemas, todos os aparatos conosco. Se a gente não tem, a gente perde. Na marcação, Mano não encontrou soluções para conter o latifúndio que o Vasco teve na entrada da área. André e Alexander deram muito espaço para Payet, e os poucos que enfrentaram a todo lance, ora Davi, ora Atson, né? E poucos que enfrentavam a todo lance, Davi ou Atson, né? Com as substituições, o time se organizou e só piorou. De quebra, o Fluminense ainda perdeu Ganso, Ares e Mano Menezes, suspensos contra o Corinthians, no jogo que tende a ser de 6 pontos. Ai, ai. Complicado, né? Outro ponto que é preocupante é o nível de tensão. O Fluminense não escapou do rebaixamento com 4 vitórias seguidas que conseguiu no Campeonato Brasileiro. Na verdade, só colocou de volta na briga, antes que sequer estava brigando. Nos últimos 2 jogos, a sensação é que o nível de concentração diminuiu, tamanhos erros bobos e falhas cometidas. Opinião dele, eu sigo a opinião do Marcelo Neves. Por fim, o Fluminense volta a campo, né, e aí ele fala sobre isso. A reclamação contra Anderson Daronco está feita, mas o clube não pode de abalar tanto tempo para uma decisão de arbitragem. No Brasileirão, ainda falta quase um turno e dá para recuperar. Não sei. No mata-mata, um apagão desse pode custar uma eliminação. E é isso. Então, não adianta somente falar do Daronco não, tá? Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima!